A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Estamos aí em mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus, Central de Iguape. É sempre um prazer estar entrando na sua casa e podermos aí meditar na Palavra de Deus, fazendo com que Deus se torne presente nas nossas vidas e que Ele possa abençoar completamente o nosso lar. Então, sem mais delongas, nós vamos estar orando, né? Antes de tudo, eu quero aqui agradecer, né, as crianças e as suas professoras por terem feito aí, né, uma homenagem, né, ao Dia do Pastor. Vocês podem aqui observar que as crianças tiveram todo o cuidado, todo um carinho, né, em se lembrar de nós, né? Isso daqui realmente é uma coisa memorável, é algo que nós devemos agradecer. Nós nos sentimos muito gratos por aquilo que essas crianças fizeram, né? As professoras, claro, instruídas pelas professoras, e isso é muito gratificante para todos nós, né? Então você, pastor, você que está em sua denominação, se sinta também, né, gratificado, e também porque esse é o seu dia, não é? Que Deus te abençoe, meu querido, você que fica longas horas da noite orando, buscando a Deus, intercedendo pela sua congregação, você que vive ali muitas vezes se doando, não é? Indo em hospital, muitas vezes fazendo visita aos membros, né? Resolvendo os problemas da casa de Deus. Então que você se sinta também abraçado e recompensado por Deus, né? E também em nome do pastor João Mário, que é o nosso pastor presidente, pastor Silvio de Farias, que também é o nosso pastor vice-presidente, e também o pastor Victor de Laurentes, né, que também é o pastor auxiliar juntamente comigo. Nós desejamos a todos os pastores que Deus abençoe ricamente. Nesse momento, vamos orar pedindo que Deus tenha misericórdia de nós e venha falar conosco no nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nesse momento eu peço ao Senhor que o Senhor esteja falando conosco através de Tua palavra, nos edificando para a honra e glória do Teu nome. Abençoa os encarcerados, os enfermos que estão aí, Senhor meu Pai, em recuperação, em hospital, aqueles que, Senhor meu Pai, necessitam deste momento de Ti por estarem em depressão, muitas vezes, Senhor meu Pai, passando lutas terríveis, ó Pai. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus do sobrenatural e o Senhor pode entrar com providência divina em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, através de Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas 6, versículo de número 7, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, né? Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então nós podemos perceber, meus irmãos, que a lei da semeadura, ela existe, não é? E todo homem está sujeito a esta lei. Ou seja, tanto no lado material, né, nas plantações, né, como também no lado espiritual. Então, tudo aquilo que nós falamos, o nosso jeito de agir, tudo isso se torna uma semente. E é muito perigoso, né? É muito perigoso essa semente. Se nós, no entanto, agimos de uma maneira correta, através da nossa palavra, através do nosso agir, nós vamos semear coisas para o nosso benefício e o benefício dos outros. Agora, se nós semearmos aquilo que é mal através de palavras, através através do agir, vai repercutir na nossa vida ou a curto prazo ou a longo prazo. Então, nós devemos ficar atentos, meus irmãos, porque tudo aquilo que nós semearmos, diz a palavra do Senhor, nós vamos estar também, né, ceifando. Então temos que tomar o máximo de cuidado, né, para que essa ceifa ela não venha repercutir, reverberar na nossa vida de uma maneira negativa, mas tudo aquilo que nós semearmos que seja semente do bem. Como diz aqui no versículo de número 8, mas o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Ou seja, né, de que forma que eu estou semeando na carne? Ah, eu não gosto de fulano, né? E
expandindo todo tipo de ódio, falando mentira, pegando coisa que não é sua. Então, temos que tomar cuidado, não é? Temos que tomar cuidado. Nós estamos semeando na carne, então nós vamos ceifar coisas da carne que vão repercutir de uma maneira negativa na nossa vida. E continuando no versículo 8, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, vamos fazer o bem, né? Vamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, né? Vamos tomar cuidado para que nós não venhamos a fazer coisas más, você está entendendo? Coisas ruins que vão, muitas vezes, barrar a nossa vida de entrar no reino dos céus. Então, nós devemos tomar o máximo de cuidado, nós devemos viver uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor, que quando na sua vinda, Ele vai nos levar para o céu. Então, que todos nós venhamos a vigiar e venhamos a semear só coisas boas. Agora, aqui no Salmo 126, no versículo de número 5, a palavra do Senhor diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, né? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então aqui é bem interessante quando nós meditamos nesse salmo que o povo ele estava cativo, estavam sonhando voltar para sua terra natal. Aqui no versículo de número 5 diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então estavam semeando com lágrimas o quê? Orando, buscando ao Senhor, pedindo para que Deus mudasse a sorte deles, não é? Pedindo para que Deus resolvesse aquele problema para eles voltar para a terra natal, que eles estavam aqui cativos. Aí no versículo ainda continua: cegarão com alegria. Então, de repente, Deus pegou e deu alegria para eles que estavam voltando para casa. Que coisa tremenda, né? E no versículo 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, preciosa semente, andando e chorando, não é? Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes, né? Então, meu irmão e minha irmã, você pode estar chorando, semeando com lágrima, muitas vezes seu marido que não é convertido, sua esposa que não é convertida, seu filho que está passando por problemas, por luta, você está semeando chorando, buscando ao Senhor, clamando a Deus e parece que o negócio não vai acontecer, mas a palavra de Deus diz para você hoje, olha só, aquele que leva a preciosa semente, né? Olha só, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus feixes. Você vai trazer com alegria os feixes, você vai trazer sua vitória, porque você está semeando com choro, com clamor nas madrugadas, né? Então, meu irmão, é uma profecia para mim e para você, para que você possa receber a vitória do Senhor no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora também, nós devemos deixar que o Espírito de Deus semeie em nossa vida, não é? Então, em Mateus 13, né, todos já conhecem a parábola do semeador, na onde diz aqui que o semeador saiu a semear. Então, muitas vezes, nós temos que deixar que o Espírito Santo semeie, né? Porque quando diz aqui sobre a semente, está falando sobre a palavra de Deus, né? Se nós vermos aí o contexto, né? Então Deus usa um pregador, Deus usa a palavra dele usa a palavra dele quando nós estamos meditando. Pode usar também através da internet, pode usar através de um amigo, de uma amiga, através da esposa, do marido, você está entendendo? Do filho, está entendendo? Então Deus ele pode usar quem ele quiser para querer semear sua palavra, para criar fé em nós, porque a palavra de Deus também é semente, né? E o Espírito Santo quer semear na nossa vida. Agora é interessante que nós devemos tomar um cuidado. Primeira coisa que eu observo no versículo 18: escutai, pois, a parábola do semeador, e ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, né? Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então tome cuidado, meu irmão, né? Entenda a palavra de Deus. Não feche os seus ouvidos para aquilo que Deus está te falando. Porque senão, não é? Diz a palavra que foi plantado ao pé do caminho.
Olha só. E diz aqui, ó, porque o que foi semeado, então veja bem, quando é semeado ao pé do caminho, tem que tomar muito cuidado. A palavra de Deus nem consegue entrar no nosso coração porque nós não compreendemos. Então muitas vezes a pessoa se ira, a pessoa não gosta, a pessoa fala que não é com ela. E toda a palavra de Deus é boa para mim e para você, para que o fruto do Espírito esteja em nossa vida, venha crescer o fruto do Espírito na nossa vida, entendeu? Venha estar tomando proporções como se fosse assim, um renovo na nossa vida, uma transformação na nossa vida. Então é necessário que o Espírito Santo ele tenha a liberdade de semear na minha e na sua vida a semente da palavra. No versículo de número 20, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Então como está o nosso coração? Está duro? Recebemos a palavra de Deus como algo que vai transformar a nossa vida e de repente nós endurecemos com relação a ela. De repente vem uma notícia ruim, de repente vem alguém falar algo negativo e de repente a palavra de Deus, o que? Ela não frutifica. Você está entendendo? Ela não frutifica, ela fica inoperante na nossa vida. Então temos que tomar cuidado. Versículo de número 21, mas não tem raiz em si mesma, antes é temporã, então chegando a angústia, olha só, e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então tome cuidado, meus irmãos, nós devemos tomar um cuidado, porque o Espírito Santo quer semear na nossa vida, mas se o nosso coração fica duro, né, ele recebe aquela palavra com alegria, nós recebemos, mas de repente, por causa da angústia, por causa da perseguição, nosso coração fica duro e nós nos fechamos para a palavra de Deus, essa palavra não vai frutificar. Aqui no versículo de número 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então como é que nós estamos diante de Deus? Será que nós vamos ficar infrutíferos por causa dos prazeres do mundo? Por causa das coisas que o inimigo muitas vezes nos oferece? Será que nós vamos deixar ser tentados pelo inimigo? E esquecer daquilo que Deus ele pode realizar em nós? Será que nós vamos largar de Cristo? Será que nós vamos abandonar a Cristo? Abandonar a sua palavra que pode frutificar para a nossa salvação? Então venhamos a tomar cuidado. E aqui no versículo de número 23, a palavra do Senhor diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Essa dá muito fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30 por 1. Então que nós estejamos abertos também para a semeadura do Espírito de Deus, que semeia a sua palavra para que eu e você possamos ser transformados e o nosso milagre possa nos alcançar, para a honra e glória do Senhor, tá certo? Então nesse momento vamos orar para a glória de Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por essa palavra, fortalece o meu irmão e minha irmã, direciona em tudo, Pai, que o Senhor esteja visitando para a glória de Deus, te louvo e te agradeço, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe e fique com Deus.